voltando mulher. Era uma típica manhã ensolarada. Às 9 horas insistiam em exalar variados perfumes, mas o meu íntimo conclamava o verão do sol em brasa interior. A brasa machista tecia as cordas que amarravam meu coração e amordaçavam todas as minhas fibras. Esquentava-me todo o ser, quando ouvia a mensagem final do encarregado, em promover o meu retorno. Era madrugada e o dia já amanhecia, mas lutava com a escuridão do preconceito, e o encarregado alentava, com doces palavras. João, você vai ser uma grande oportunidade que o Pai vos concede. Voltar à carne na condição de co-criadora e sentir a maternidade, resgatando os débitos tenazes que contraístes. Não te revoltes, está tudo preparado e serás bem recebido, como a primogênita de pais que muito te amarão. Não aceito, pensando melhor, mulher não quero ser. João, e todo o aprendizado que tiveste? E o que aprendeste sobre o corpo feminino? Viste que ser mãe é um dos maiores bens que se promove à humanidade. Não. Meu caro, teremos que antecipar o esquecimento total. Seja feliz. E tudo escureceu em forma de sonho. Pensei estar minúsculo. E quando dei por mim, enxerguei um mosquiteiro rosa que cobria meu berço. Era primavera e os perfumes invadiam meu pequeno quarto. E quando criança, por 2 ou 3 vezes fui visitada por mentores muito queridos. Aos 15 anos, vesti rosa e fui debutante. Hoje, com a alma carregada de boas lembranças, digo que ser mulher é um poço que guarda a água gerada para dar de beber. Ser mulher é amar mais, é ser do lar, é ser mãe de todos. Mesmo que o útero não funcione, adote os filhos do coração e verás que ser mulher é oportunidade bendita e grande missão. Bendita Maria, psicografia recebida por José Fernando Araújo em 4 de fevereiro de 2007, na reunião mediúnica da CIU em Blumenau. Boa noite a todos. Fazendo uma propaganda já das obras da nossa casa, essa psicografia vem muito a calhar com o nosso tema de hoje, Ela conta, resumidamente, a história de um irmão, que é o reencarnar como mulher, conforme planejado no mundo espiritual, se priva ainda e ainda tem os preconceitos que ele deve ter tido na última encarnação de homem, e por isso essa nova missão de retornar como mulher, mesmo até com todo o aprendizado, como disse o mentor dele, como que agora você então não quer? Não, aquilo era muito forte dentro dele, que ele não desejava, no último instante ali, que ele não queria mais retornar, reencarnar como mulher. E aí ele fala, de que não lembra de mais nada, somente de um mosquiteiro rosa, de ter a sensação de se tornar muito pequeno, que é o que acontece, para que possamos reencarnar. Dizem que desencarnar, ou seja, morrer, não dói, não sentimos nada. Mas reencarnar, fazer com que o nosso espírito se diminua, ao tamanho de um espermatozoide, aí deve doer um pouquinho. Mas, enfim, eu achei muito interessante, porque eu estava, na verdade, procurando uma outra coisa no computador, e essa é uma das psicografias da época em que eu auxiliava a digitar, que agora é um trabalho da nossa amiga Silvana, e eu tinha ela arquivada no meu computador, e aí que eu vi que ela, fazia parte do nosso livro, que é um livro muito, muito interessante, como vocês podem ver, além de todos os outros que a gente tem aqui na casa. Enfim, marcas de outra vida. Outra vida já nos sugere essa palavra tão falada, tão ouvida, não só no Espiritismo, mas em várias outras doutrinas, crenças, dogmas, que é o quê?
a reencarnação, de termos essa oportunidade de retornar, de resgatar, de nos reeducar, de nos reequilibrar, de nos melhorar. Não é? Por que então que Deus seria esse justo se não nos desse essa oportunidade? Vamos dar um exemplo bem simples do Livro dos Espíritos. Lá na questão 222, né? Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 4 e 5, da questão 166 à questão 222, ele vai falar sobre tudo o que vocês imaginam sobre a reencarnação, né? Sobre a pluralidade das existências, enfim, são várias perguntas. E nessa questão 222 ele dá um exemplo muito claro do que seria a justiça divina. Temos dois patrões, né, de duas empresas, onde o empregador, há dois empregadores que trabalham durante um dia, mas que o trabalho não foi bem feito. Em uma das empresas, o patrão, né, manda o empregado embora, e este, ao ser demitido, mesmo suplicando, por favor, né, não me demita, né? Mesmo suplicando, ele é demitido, e ao ser demitido, acaba passando necessidade, né, passando fome e morrendo. E, no outro lado, temos o outro patrão, cujo o empregado também, durante o dia, não lhe foi útil, não lhe prestou os serviços que seriam necessários, né? E ele, chamando o empregado, porque havia lhe prometido um bom cargo, a todos os dois, nas duas empresas diferentes, né? Ele chama e ele diz que ele lhe deve um dia de trabalho, porque o dia de hoje, né, ele estava em falta com ele. Mas que ele lhe daria uma nova oportunidade. Mesmo ele lhe devendo esse dia, então que no outro dia ele deveria o quê? Resgatar esse dia perdido de trabalho. Para então poder, quem sabe, né, chegar ao cargo que lhe fosse prometido. E assim é Deus. Vocês acham que Deus é o primeiro ou o segundo patrão? Se não houvesse a reencarnação, né? Deus seria como o primeiro patrão. Não nos daria uma nova oportunidade? Erramos numa vida e pronto, como aconteceu. Vamos morrer de fome? Vamos para o inferno? Qual mãe, a gente cansa de falar aqui nas palestras, qual mãe que descansaria ao ver o seu filho lá, queimando no fogo do inferno, e ela lá no céu, né, entre mel e leite? Que Deus justo seria esse, se não nos desse novas oportunidades de resgatar o débito, como o segundo patrão deu ao seu empregado, né? Errastes, mas tem um outro dia para recuperar. O que é uma vida numa existência de um espírito? Um segundo? Um minuto? Como nos coloca o Livro dos Espíritos. Passando para o próximo slide, essa questão, como eu falei, do capítulo 4, especificadamente a pluralidade das existências, na questão onde fala da justiça da reencarnação. É uma questão que depois Kardec discorre, né, em seguida, muito mais sobre ela. Mas ela é muito interessante. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Foi o que eu acabei de colocar para vocês, né? Na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Só homens egoístas é que podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Não é? Teremos que ser muito egoístas, muito, como disse ali, injustos,
para não acreditar na reencarnação. Agora, mais do que nunca, há alguns anos, há algumas décadas, né, com provas científicas da reencarnação. Não mais só da doutrina, do livro dos espíritos, do budismo, né, que já acredita há tantos e tantos milênios na reencarnação. De uma forma diferente, mas acredita. Diferente do espiritismo, né? Então, que Deus justo seria esse? Por que o meu filho ou minha filha nasce com tantos dons, né? Que sejam eles musicais ou de inteligência? E por que na outra família, né? Como ainda haviam me contando hoje pela manhã, né? Teve um bebê, o primeiro filho, tanto esperado, tanto amado, em que sobreviveu por algumas horas, porque teve um problema cardíaco muito sério, e aí houve várias outras complicações, né? E um médico ou uma médica, enfim, não vem ao caso, como tão despreparados que são ainda os médicos, né? E coloca para essa mãe, que seu filho não resistiu, né? Era muito fraco, seu coração não resistiu à cirurgia, né? E, enfim, várias outras coisas que não vêm aqui ao caso. E que a mãe e a família ficou revoltadíssima com os médicos, enfim, com tudo aquilo. Que Deus justo é esse? Por que ela passa por aquilo? E aí vocês me dizem, por que tantas que a gente vê, ainda semana passada, se eu não me engano, eu escutei num repórter, né? De outro bebê achado numa lata de lixo. Aquela ali que nem queria aquele filho, que o teve de uma forma natural, mas que não queria. Por que ela teve um bebê sem nenhuma complicação, sem nada, jogou na lata de lixo, enfim, que outra família vai receber? Vai. E com certeza é o filho que eles pediram e que precisavam, né? Como disse no final ali da leitura, né? Os filhos de coração, que na minha opinião não são filhos de coração, são filhos, porque a consanguinidade não quer dizer nada, né? E que vai ser adotado por uma família que, de repente, não pôde ter de uma forma gerada, mas sim, é aquele ali que ela serviu como geradora. Então, que Deus justo é esse? Se a gente pensar em que não houve vidas passadas em que nós precisamos resgatar débitos, não é? Então, o Espiritismo, através da doutrina da reencarnação, né, da encarnação, nos traz esse consolo. O consolo que Chico Xavier deu a tantas e tantas mães quando perderam seus filhos. Perderam, entre aspas, porque não há perda, e sim uma separação momentânea. Mas que consolo em saber que nos reencontraremos na pátria espiritual, onde é a nossa verdadeira pátria. Só através da reencarnação e dessa doutrina de luz que nos dá esse consolo. Em seguida, no próximo slide, a gente tem aí, vocês já devem ter ouvido falar, quem fez o curso aqui, o módulo 1, do curso da nossa casa, o módulo 1 se trata da reencarnação, né? Alguém que está aqui na palestra fez esse módulo. Então, deve ter ouvido falar, né? Desse grande pesquisador, desse grande cientista, médico, psiquiatra, né? Ian Stevenson. Ele nasceu em Montreal, em 1918. Ele foi psiquiatra e diretor dos departamentos de parapsicologia e psiquiatria comportamental, além do curso de medicina na Universidade da Virgínia. Por 50 anos, ele estudou sobre lembranças de crianças, né, que as crianças tinham de vida passada. Por 50 anos, ele tem mais de 2.700 casos catalogados de crianças. E assim, né? Esse é um último lançamento do livro dele,
mas é um livro já de 1973, se eu não me engano, né? Reencarnação, 20 casos. E que ele é muito cético em todos os casos. E esses 20 aqui que ele publicou, ele compara tudo, né? Ele tem as comparações aqui da última vida em que a criança diz ter sido, né? A pessoa em que foi, e da vida atual, enfim. É um cientista, um grande pesquisador, né? Que estudou, ele desencarnou em 2007, como fala ali, por mais de 50 anos. A gente vai assistir um vídeo agora muito interessante. 8 de fevereiro de 2007, ele desencarnou. Que fala um pouquinho sobre isso. Sobre essas marcas da vida passada. E que nos faz acreditar muito mais ainda na reencarnação. Porque são coisas que a ciência tem que se curvar, né? E dizer, não, existe algo acima de nós. Não tem como nós alegarmos de que não houve essa outra vida. Esse é uma parte, tá, de um documentário da Discovery. No YouTube vocês acham vários, né? Inclusive esse. Esse eu peguei o menor até para a gente não se estender muito. Mas vocês encontram o documentário todo lá, né? Esse é um dos casos que apresentou nesse documentário. Muito interessante. Quando eu era grande, eu era um policial. Uma noite eu entrei numa loja. Todo mundo parado aí, não se mexam! Todo mundo quietinho. Havia uns caras ruins. Vamos lá, vamos lá! Olha aqui, eu não tô brincando. Não. Eles dispararam e me mataram. Já. Pensacola é o lugar onde mora Maria Hagedorn. Ela é mãe de 2 filhos, Nia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Que tipo de roupa você quer vestir? O filho de Maria Hagedorn sofre uma estranha doença cardíaca. Se ele se cansar muito, fica sem ar e desmaia. As visitas ao cardiologista são frequentes e a observação contínua é indispensável. O pequeno Ian passou por 6 grandes cirurgias do coração antes dos 4 anos. Ele era um menino saudável, de quase 4 quilos, e eles o levaram para dar um banho, segundo disseram. Mas demoravam para voltar. Passou mais de 1 hora e eu mandei meu marido ver o que tinha acontecido com o bebê. Ele voltou mais tarde, com 2 médicos, e todos choravam muito, estavam perturbados. Senti que as notícias não eram boas. Os médicos disseram a Maria que Ian não passaria daquele dia. Somente uma operação de emergência poderia salvar sua vida. 6 horas depois de nascer, Ian enfrentou uma cirurgia cardíaca. Ian tinha um subdesenvolvimento da válvula pulmonar, que é esta artéria aqui que vemos neste desenho. Isso fez com que o lado direito do seu coração não se desenvolvesse. E isso causa falta de oxigênio no sangue. E isso faz com que ele fique sufocado, porque não é enviado oxigênio suficiente ao cérebro e ao resto do corpo. A cirurgia de Ian correu bem. Depois de quase 9 horas, a equipe médica conseguiu operar a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do seu coração precisaria de mais tempo e de mais operações. A vida de Ian ainda está ameaçada. O que fez com que Jim Tucker se interessasse pelo caso foi um acontecimento que teve lugar 1 ano antes de Ian nascer. Meu pai era policial e ele entrou numa loja
e sabia que estava acontecendo alguma coisa. 2 caras que estavam no balcão tiraram uma metralhadora debaixo do casaco e a apontaram para o gerente. Meu pai tirou sua arma e disse: abaixem as armas, polícia! E um deles disparou contra ele imediatamente. Jean Tucker e Maria Hagedorn estudam o laudo da autópsia do pai dela. A causa da morte fica clara para qualquer pessoa que leia o relatório. O pai de Maria faleceu devido à ruptura de uma artéria pulmonar causada por um ferimento à bala, a mesma artéria que causa os problemas de Ian. Mas aconteceu uma outra coisa que é ainda mais estranha para a mãe de Ian. Na primeira vez, ele devia ter por volta de 3 anos. E eu estava trabalhando no escritório e ele fazia muito barulho. E eu tinha ameaçado bater nele se ele não parasse. Então, ele olhou para mim e disse: quando você era pequena e eu era seu pai, você se comportou mal muitas vezes e eu nunca bati em você. Isso me deixou paralisada e não bati nele. Foi então que Ian começou a falar mais sobre o avô. Quando eu era menina, tínhamos 2 gatos, um preto e um branco. O preto era Maniac e o nome do branco era Boston. Então, um dia eu estava fazendo não sei o que e o Ian disse: mamãe, quando você era pequena e eu era seu pai, qual era o nome do meu gato? E eu respondi: Maniac. E ele disse: não, o branco. E eu respondi: Boston. E ele falou: eu chamava ele de Boss, não é? Ele sabia a cor dos gatos e o apelido que somente meu pai usava para chamar o Boston. Maria ouviu muitas histórias desse tipo contadas por Ian. Ela está convencida de que Ian é a reencarnação do pai dela. Mas não são só as histórias, mas as provas físicas, a correlação entre a doença cardíaca de Ian e o ferimento mortal do seu pai, que acabaram com todas as dúvidas que ela poderia ter. Muitos destes casos envolvem lembranças e declarações e comportamentos. As marcas de nascença são coisas completamente objetivas e que estão muito além das lembranças ou das coincidências. Pode ser que a memória de Ian o esteja enganando. Talvez suas declarações estejam relacionadas com o avô por pura coincidência. Mas a combinação das lembranças com a evidência física é muito convincente. Eu não queria voltar, mas Deus me deu pra você. Deus deu você para sua mãe? É. Mesmo você não querendo voltar? Uhum. O caso Ian Hagedorn levanta a questão. O que significam todas essas provas? Obviamente, há perguntas muito importantes que nem começamos a tentar responder, como: existe alma? E se ela existir, o que isso significa? Como passar de uma vida para outra? Quando eu era grande, eu era um policial. Então, existe alma? Né? A pergunta que ele faz no final. Esse Jean Tucker, ele é que continua o legado do Ian Stevenson, né? Ele foi um grande aprendiz e trabalhou com ele durante muitos anos também. Então, ele continua esse legado lá na Universidade da Virgínia, né? Ele aparece ali nesse documentário. Na página seguinte, a gente pode ver vários livros do Ian Stevenson, né? Esse que eu coloquei para vocês, sobre a reencarnação, né? 20 casos. Crianças que se lembram da vida passada e casos europeus de reencarnação. É porque ele tem só 2.700 casos catalogados, então acho que ele deve ter escolhido bem para publicar. Alguns livros que eu achei, ele deve ter com certeza mais livros publicados, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, assim, como a ciência não vai, né, se render a essas provas, a essas marcas, como ele colocou ali, né? Como que um menino de 2 anos e meio, né, iria falar para a mãe: quando você era pequena, você aprontava muito mais e eu não te batia, né? Como que ele iria saber o nome dos gatos
que eles tinham na infância e a cor? Como? Ah, porque então na gestação, através do pensamento dela, passou para... Porque se vocês quiserem achar desculpa e não acreditar na reencarnação, vai ter sempre desculpas, né? Os céticos, enfim, os que não querem pesquisar, né? Como ele, como Ian Stevenson, vão sempre encontrar. Eu achei uma frase muito interessante do Jim Tucker, que ele coloca numa outra reportagem ali. Há muitas pessoas que abandonariam esse trabalho porque ele é contrário a todas as suas suposições sobre o funcionamento do mundo. Mas dispensar alguma coisa porque não se adapta às suas suposições não é muito científico. Eu achei essa frase maravilhosa. De um psiquiatra, né? Ou seja, porque a suposição não se adapta ao que eu penso, né? Então, acho que não é muito científico isso, né? E não o que eu penso, mas sim o que a ciência comprova. E o espiritismo e a ciência, como a gente sempre fala, andam lado a lado, de mãos dadas. Kardec já dizia, né? Sempre disse, né? Que se a ciência provar que o espiritismo está errado, né? Largue a doutrina espírita e vá com a ciência. Mas até hoje isso não aconteceu. Bem pelo contrário. Cada vez mais a ciência está comprovando e está vendo com provas científicas de que a reencarnação, que não é só da doutrina espírita, existe, não é? Nós temos também, na questão 217, eu achei muito interessante, onde Kardec questiona sobre os traços físicos, né? Porque como a gente está falando de marcas da vida passada, então ele pergunta para os espíritos, né? Nós podemos ter algum traço físico da nossa última encarnação? Né? Ele faz essa pergunta. E aí a espiritualidade responde que, apesar de ser um novo corpo, né, que está sendo gerado, e que conforme a genética, enfim, dos nossos pais, vamos estar adquirindo todas essas características, né? Mesmo assim, quem comanda todo esse processo modelador, quem vai modelar todo esse novo corpo lá dentro do útero, né, da sua mãe, é o espírito. E o espírito, né, é que comanda toda essa transformação. Então, sim, a gente pode ainda ter alguns traços. E eu achei muito interessante em que ele coloca, a espiritualidade coloca que o rosto seria onde a gente encontraria maiores traços, né, de outras encarnações. E quando vos falo, a espiritualidade responde, quando falam, né, que os olhos são o espelho da alma, é porque através dos olhos realmente é onde a gente pode encontrar uma maior semelhança com outras vidas que tivemos, né? Mesmo sendo outras vidas em corpos físicos totalmente diferentes, mas o espírito, eu acho muito engraçado que o Fernando sempre olha para mim, né, e fala que esses olhos de Cleópatra, né, na época que tu viveu no Egito, não sei o quê. E aí eu fui ler isso aqui, eu falei, poxa, ele está falando a verdade, né? Tem alguma coisa a ver, de certo, com muitas encarnações atrás que a gente deve ter tido, né, que eu devo ter tido. Então, e aí quando eu li isso, que quando a gente fala que os olhos são o espelho da alma, eu fiquei, meu Deus, é verdade, ele sempre falava isso, né? Então eu achei muito interessante. Em seguida, a gente tem, desses 20 casos que ele cita nesse livro, tá? 2 casos são do Brasil. Ele tem casos, né, que acontecem na Índia, no Ceilão, no Líbano, né, nesse livro aqui, em vários outros lugares, né? E 2 deles ele descreve aqui, são casos que ele veio até o Brasil em 1962 para examinar a veracidade. Haviam 5 casos na época sugestionando que a criança seria a reencarnação, né, de quem ela falou. Os outros 3 ele descartou. E esses 2 casos foi o que ele publicou, que ele considerou com uma maior veracidade, né? Porque ele tem toda uma metodologia de investigação. Ele teve em todos esses casos que ele catalogou. Muito cético, muito científico. Por isso que ele teve, no início, né,
como a gente estava até falando ali antes, deve ter sido quase apedrejado pelo meio científico, né? Mas, depois de 50 anos estudando e provando e comprovando cientificamente esses casos, ele foi reconhecido, muito reconhecido. É o maior né, médico, psiquiatra renomado no meio da ciência que estudou esses casos, né, essas marcas, essas lembranças que essas crianças tiveram de outras vidas. E o mais interessante que eu achei também é assim, que eles colocam que para eles o mais interessante deles estudarem, né, quando eles vão ver esses casos, essas crianças que lembram de outras vidas, é quando não acontece na mesma família, né? Existem casos que são de países diferentes, né, mas não que se aconteça, por exemplo, no caso ali era o avô, né, dele, na mesma família, de que não há veracidade no caso, né? Então, ele cita o caso de Martha Lorenz, né, que teria sido, na vida passada, Maria Januária de Oliveira, que teria nascido em 1890. Esse caso acontece lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele descreve nesse livro, eu vou citar rapidamente para vocês, né? E que havia desencarnado em outubro de 1917, aos 28 anos. Ela teve uma vida numa fazenda, muito do interior, né? E, por ser muito reclusa, não havia sido feliz. Havia tido 2 pretendentes, em que o pai havia recusado, porque sabem, né? Isso não é muito distante. A gente acha que isso é coisa de outro século, mas não é, né? Aqui em Blumenau ainda acontece muito isso, né? E que no último pretendente, devido ao recuso do pai, e ela, apaixonada, ele se suicidara. Então ela ficou muito infeliz. E um pouco distante, numa vila próxima, ela fez, né, uma amizade com uma professora. E essa professora, que no caso aqui era a esposa do senhor Francisco Lorenz, era a senhora Ida Lorenz, né? E ela disse para ela que ela havia de propósito adoecido, pegado uma gripe muito forte, e através dessa gripe se desenvolveu uma tuberculose. E no último dia antes dela desencarnar, ela disse para ela que ela voltaria como filha dela e que ela daria vários indícios a ela de que era ela, né? A conhecida como Sinhá ou Sinhazinha, né? Que ela era chamada Maria Januária. E 10 meses depois, em 14 de agosto de 1918, nasce, né, a filha da senhora Ida, com o nome de Martha Lorenz. E aos 2 anos e meio, ela começa a descrever, né, vários trechos, vários episódios da sua última encarnação. Num primeiro relato, a sua irmã, essa família, eles tinham 12 filhos, né? Ela foi a 12ª filha. Então, nenhum deles sabiam, porque a mãe e o pai mantiveram um segredo para saber se realmente teria veracidade naquilo em que ela colocou, né? Em que a amiga, no caso, falou. E para ver como seria o desenvolvimento da Marta. E aos 2 anos e meio ela começou a falar vários casos, várias situações, né? Se eu for colocar aqui para vocês, o pai, Francisco Lorenz, que depois, vendo esse caso, a gente foi estudar, era um grande médium que veio da República Tcheca, né, para o Brasil. Depois, quando vocês estiverem esperando, eu não vou contar agora, porque quando vocês estiverem esperando para o passe, a gente achou um documentário maravilhoso. Como a gente estava comentando antes, a gente nem sabia que tinha tantos médiums assim, desse porte no Brasil, né? Porque a gente fala muito em Chico Xavier, que foi, com certeza, o nosso grande espírito iluminado, que veio trazer mais luz para nós brasileiros, né? De Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita da atualidade,
de Peixotinho, médium de efeitos físicos. Enfim, conhecemos tantos, mas esse, inclusive o André, que eu não estou aqui o elevando, mas que estuda bastante, não tinha ouvido falar, né, sobre esse médium. Ele que trouxe o Esperanto para o Brasil, ele tinha uma mediunidade de xenoglacia, ou seja, ele falava mais de 50 idiomas perfeitamente e compreendia e conseguia entender mais de 110 idiomas, né? Então, assim, era um médium fantástico e era o pai da Martha Lorenz, né? Então, ele começou a anotar essas descrições, esses relatos que ela havia fazendo. Só que ele anotava tudo em alemão e abreviado, para que os filhos não tivessem acesso a isso. E ele coloca aqui no livro, é uma pena que depois do desencarne do pai se perdeu-se muito desses relatos, porque não sabiam o que eram, né? É como se fosse tudo, né? E aí quando ele esteve no Brasil em 1962, o Ian Stevenson, né? Ele a conheceu, a Martha Lorenz, e aí através dos irmãos, né? Mais velhos, onde ele obteve vários detalhes. É muito rica essa história. E assim como o do menino ali, coincidências assim de que a criança, como que ela saberia de tudo aquilo em que ela relata com 2 anos e meio, 3 anos de idade, né? E a primeira dela, ela fala, ela com a irmã mais velha, voltando para casa, ela pede colo para a irmã, né? E a irmã diz para ela, não, você já é grande, você pode caminhar, né? E ela disse assim para ela, mas quando você era pequena e eu era grande, eu sempre te dava colo. E a irmã começou a rir. Mas como quando eu era pequena e você era grande? Na minha outra vida, em que eu me chamava Maria, com 2 anos e meio. Só estou dando o primeiro exemplo para vocês. Foram 120 narrações dela sobre a outra vida, né? Sobre situações que ninguém nem sabia. Em uma delas, ela fala sobre um empregado negro, em que o pai havia mandado buscar água, né? E ele não tinha ido. E o pai coloca aqui, e ela disse que aí o pai estava açoitando quando ela pediu para que o pai parasse. E o pai, né, o senhor Francisco, disse, mas minha filha, eu nunca bati em nenhum empregado, em nenhum negro. Não, mas não você, o meu outro pai. Mas aonde que ele buscou água? No rio? Não, lá nós não tínhamos rio, era no poço. Né? Então, assim, são detalhes riquíssimos e que não tem como a gente... ele, né, um cientista, não duvidou, quem dera nós, né? Usando todos os métodos de investigação que ele usou. E o segundo caso também é muito interessante do livro, que é do irmão dela, que é o Paulo Lorenz, que teria sido Emília Lorenz, que teria desencarnado em 12/10/1921 e reencarnou em 3/2/1923 como Paulo, porque ela havia se suicidado e aí voltara e dissera à mãe, em um estudo mediúnico, que ela gostaria de voltar, que ela tinha se arrependido muito de ter feito o que fez, mas que ela queria voltar como um homem, porque ela não aceitou a última vida dela como mulher. Ela não queria, ela não quis casar, ela não quis nenhum pretendente, né? E ela mesma dizia aos irmãos que na próxima vida, se houvesse reencarnação, ela queria ser homem. E a mãe se manteve novamente, né, em segredo, até porque já tinham 12 filhos, né? E ele foi o 13º, depois da Marta, em que nasceu, né, em 3 de fevereiro de 1923, 1 ano e meio após a morte da Emília, né? E também, como no outro caso, descreveu várias situações, várias cenas, várias peculiaridades de que não tinha como se duvidar. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre... Hello?
aqui com o net aqui, como eu falei para vocês, Francisco Valdomiro Lourenço. E aí a gente foi pesquisar um pouco e a gente ficou, eu e o André, abismados com a história desse médium, né? Que nasceu em Zibalav, perto da cidade de Charlavac, né? Na Boêmia, 24 de dezembro de 1872. E regressou à pátria espiritual em 24 de maio de 1957, na cidade de Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul. Ele chegou a possuir 80 idiomas, como eu falei para vocês, diferentes, do Ocidente e do Oriente, antigos e modernos, inclusive o velho sânscrito, do qual fez a maravilhosa tradução Bhagavad Gita, né? E a Voz do Antigo Egito, que foi publicada pela FEB em 1946. Foi ele que escreveu. E também várias outras obras, mas essas eu peguei porque foram publicadas pela FEB, né? Desse médium. De 1938, que foi Esperanto Sem Mestre. Foi ele que trouxe o Esperanto para o Brasil. Foi ele o grande difundador, né? Do Esperanto. E ele tem outras obras, inclusive pelas mãos de Chico Xavier. Tem livros, né, escritos dele. Então, assim, como eu falei para vocês, depois vocês vão poder ver, né, durante o passe, que é um documentário de 15 minutos pela RBS do Rio Grande do Sul. Interessantíssimo. Nós ficamos abismados com a mediunidade desse senhor. Inclusive, ele era homeopata, ele era um médico homeopata. Ele curou, na época da gripe espanhola, mais de 500 pessoas com uma vacina homeopática que ele mesmo criou. Muito interessante. Em seguida, a gente tem também um filme bem interessante. Eu não assisti ainda, mas quero ver. Que é o caso de Jenny Cockle, que teria sido Mary Sutton. Vocês devem ter ouvido falar. Alguém já assistiu esse filme? Minha Vida na Outra Vida? É legal, né? Quem assistiu é bom, né? Já me disseram também, eu quero ver, não assisti ainda. Mas essa é uma história muito interessante porque ela sonhava, né? Com várias cenas, com várias pessoas. E ela tinha certeza de que tinham sido filhos dela na última vida. E os pais não deram muita bola e mesmo assim ela continuou persistindo. E depois que ela casou, aos 40 anos, né? Ela foi atrás de tudo, de lembranças que ela tinha, e ela conseguiu reencontrar os filhos da outra vida. E mesmo os filhos não acreditando em reencarnação, sendo católicos, né? Fala numa reportagem que eu li, né? Sobre esse caso, eles se dobraram, como fala uma das filhas, né? As evidências. Porque, inclusive, o jeito de colocar a linha na agulha em que a mãe fazia, ela sabia como era. E foi uma diferença de 40... não foi 40 anos. Mas, assim, foi uma diferença interessante. Assim, e como eu falei para vocês, de lugares distantes, de que não eram da família, né? Então, esse caso acabou virando esse filme, que, pelo que me disseram, é muito interessante. Vale a pena a gente ver. Em seguida, eu tenho para a gente finalizar, né? Que já está na hora. Mamãe, te amo, João Pedro. Então, para a gente finalizar essa palestra, e falando sobre reencarnação, sobre marcas de outra vida, vocês perguntam, meu Deus, o que tem a ver isso, né? Tá ficando doida, né? Então, para quem não sabe, a gente tem um filho que se chama João Pedro, tem 3 anos e meio. E antes dele voltar, né, a esse plano espiritual, há exatamente 10 anos atrás, ele escreveu essa psicografia. Para mim, na época ainda sem conhecer meu atual marido, que é o André, né? Então ele falava, alô, mademoiselle. Posteriormente sabemos que ele teria sido francês, né? Não sei se fui ou não fui, né? Querida do meu coração, com K escrevo câmeras, com A escrevo amor, e M escrevo me entendes, que amigo é um sentimento eterno. E agora é hora da família, depois do conhecimento, depois do aprendizado, depois de encontrar aquele
que se unirá, e aí renascerei. Continuando, com K também escrevo Kátia. E com M, como vocês viram ali, né? Escreverei mamãe, como ele escreveu. E o amor que viveremos nos teus braços. Até lá, do para sempre, Pierre. Para quem não sabe, Pierre é Pedro, né? Então, foi uma psicografia de 28/8/2002. Então, é a primeira vez que a gente está revelando isso em público, né? Fazem 10 anos, né, que já se passaram. Então, após eu e o André nos conhecermos e ficarmos noivos, né? Nesse Natal de 2003, no ano seguinte, ele escreve novamente, né? Dizendo: mamãe, agora não terás desculpa, como da última vez em que me comuniquei. Quando pensastes fortemente desacalentada, imaginando como ser possível, sem namorado ou perspectiva de um relacionamento, né? Na época eu ainda era solteira. Mas papai estava tão perto. Mamãe e papai, agora eu fiquei feliz. Os anéis estão nos dedos, né? Natal é nascimento e renascimento, e eu estou só esperando a grande oportunidade. Um abraço em todos os trabalhadores e titios dessa grande casa de luz e de amor, do seu Jean-Pierre, João Pedro, como ele se chama hoje, né? E a última, quando eu estava grávida, né? Que foi a última vez antes dele reencarnar. Então, eu já estava grávida, engravidei em fevereiro e fiz esse aniversário, faço, né? Aniversário dia 3 de maio. Então, esse foi o meu presente. No dia 4 de maio, ele escreveu, né? Está a caminho um doce rebento que em vidas passadas muito amou. Hoje, seu intento é a reabilitação. E ter você, André, como pai, será uma bênção. Voltando estou, já sinto o coração da mamãe batendo em uníssono com o meu. Me sinto dentro de um ser amado. Papai, precisarei muito de você. Meu sexo não importa, mas sim logo crescer. Quero, mamãe e papai, me envolver em seus braços e sentir o calor da emoção de me ajustar, melhorar, e tudo isso com o vosso amor, o meu amor, nessa nova encarnação. Para o papai André e a mamãe Kátia. O filho para sempre, João. Então, assim... Hoje a gente entende, né, por que ele disse que precisaria muito do André. Então, a gente sempre achou que ele tivesse uma ligação, teria uma ligação muito forte comigo, né? Já que isso vem de outras vidas. Vocês todos aqui têm essa ligação com a sua mãe, com seu pai, mas eu tive o privilégio de saber, né? Eu tive esse privilégio. E aí hoje, depois da Maria Cecília, né, ter nascido, de ser essa daunadinha, como ela é, né? Essa daunadinha. E a gente vê a ligação que ele tem com o André, né? Por isso que ele coloca ali na carta, né? Porque ele já sabia de tudo o que aconteceria. Porque exatamente 1 ano e 3 meses depois eu estaria engravidando da Maria Cecília, né? No mesmo mês. Os dois têm exatamente 2 anos de diferença. Então ele tem uma ligação com o André, assim, de que a gente acharia, não, a ligação seria comigo, né? Porque eu fui algo do passado, né, dele. Mas a ligação dele com o André é uma coisa, assim, fenomenal, né? Então, assim, gente, já passando um pouquinho do tempo, né? Pra gente ver de que as provas existem, né? A ciência está aí, lado a lado, não só com o espiritismo, mas, enfim, né? Procurando e achando a explicação de que nós voltamos, que nós já tivemos várias vidas, de que se estamos aqui na Terra, num planeta ainda de expiação e prova, né? Para quem não conhece a doutrina, estamos num planeta ainda onde o mal se sobrepõe ao bem, mas logo estaremos passando para um planeta de regeneração, onde muitos espíritos que se encontram no orbe terrestre não vão conseguir reencarnar. Vão ter que voltar em outro planeta, como foi a Terra em outras épocas, né, em que éramos mais animalizados do que hoje. Sim, éramos. Muitos podem dizer, não, mas o progresso não aconteceu. Sim, progredimos mais cientificamente do que moralmente, mas a moral vai ter que acompanhar.
a ciência. E vamos ter que progredir moralmente para que a Terra passe para esse planeta de regeneração, né? E que aos poucos milênios, como a gente falou, uma vida é um segundo, né? Para nós espíritos que já temos aí milênios e milênios de reencarnações para estarmos aqui hoje, né? Não é nada, não é nada. E como eu decidi terminar a palestra, né? Abrindo isso 10 anos depois, né? Para a comunidade, para vocês, e dando essa prova de que a reencarnação, e como disse ali, as marcas de outra vida estão aí em todos nós, né? Basta querermos acreditar, basta aceitarmos, entendermos de que Deus é justo e soberano e de que Ele não faz nada e nada acontece sem que Papai do Céu queira. Como a gente sempre fala aqui, nenhuma folha cai de uma árvore. Quando passamos por dificuldades na vida, né? Quando a Maria Cecília nasceu, né? Eu nunca me perguntei por que comigo. Porque a doutrina espírita já me trazia a resposta. Porque você precisa resgatar algo, ou então ela para com você. Mas a gente acaba entrando num ciclo de, né? Mas nossa, estamos aqui trabalhando, evoluindo, e toda notícia no início é um choque, né? É um processo em que nós precisamos passar. Mas se não fosse o Espiritismo, se não fosse a doutrina que nos traz o consolo e que nos traz a certeza de que tudo tem um porquê nessa vida. Tudo, tudo. Que tenhamos uma boa semana e que fiquemos, após a oração, concentrados, né? Aproveitando, assistindo esse vídeo que é tão, tão interessante e nos preparando para o passe, né? Que nada mais é do que o quê? Do que as energias benfazejas que a espiritualidade, com tanto carinho, prepara para nós naquela sala de fluidoterapia. Uma boa semana a todos, que Papai do Céu nos ilumine. Obrigada, Kátia, pelos ensinamentos. E agora, permanecendo em silêncio, com nossos corações cheios de amor, vamos ouvir a oração que a Kátia irá proferir. Senhor, sabemos que somos ainda tão falhos, tão pequenos, tão egoístas, com tão pouca fé. Mas que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que possamos ser mais perseverantes. Acreditar, Senhor, na Tua justiça, mas não nos acomodar. Lutar, trabalhar, progredir, evoluir e melhorar. Para isso que estamos aqui, que possamos melhorar nessa oportunidade dessa encarnação. Agradecer aos entes queridos, na família em que voltamos, pois é nela em que se encontram os nossos ajustes. Abençoa, Senhor, a todos nós, e obrigada à espiritualidade amiga, que nunca nos falta, ao nosso anjo da guarda e ao nosso espírito protetor, e a todos esses irmãos trabalhadores dessa casa. Que assim seja. Pessoal,